Olá, eu me chamo Gabriel Tucci e hoje é a nossa segunda aula sobre rotina e administração do tempo. Seja muito bem-vindo. E hoje nós vamos para a parte talvez mais difícil do nosso curso, já na aula 2, né? O que acontece aqui? Não adianta a gente montar uma rotina onde você não tenha consistência. Então, eu vou falar para vocês uma coisa. A parte mais fácil desse curso é montar a rotina. Tem uma parte difícil antes e uma parte difícil depois. Qual que é a parte difícil antes? Meditar, contemplar o que é necessário para montar uma rotina eficiente, que faça sentido. Isso que já dá muito trabalho. Por quê? Porque obriga a pessoa a pensar. A maioria das pessoas, o que elas querem? Toma uma rotina pronta, segue isso aqui. Mas isso não funciona. Por que não funciona? Porque é aquilo que eu falei na primeira aula. Tem que fazer sentido para a pessoa. Ela tem que montar aquilo de maneira artesanal. Só que para fazer sentido, ela tem que se debruçar sobre aquilo. Ela tem que pensar, imaginar. Ela tem que se esforçar no final das contas. E a maioria das pessoas não querem se esforçar. Então, por isso que é difícil mesmo, é difícil esse lance de fazer dar certo, e por isso poucas pessoas têm uma consistência em uma boa rotina, em uma rotina eficiente, bacana, que faça sentido. Outro ponto que não é tão fácil, que é o momento de colocar a rotina em prática, ter a constância depois que a rotina está montada. Mesmo que ela faça sentido, provavelmente se ela foi uma rotina bem montada e ela está te puxando para se tornar alguém melhor, ela não vai ser uma rotina fácil de ser executada. Então, os dois momentos difíceis, né? Antes e depois que está montada. Montar a rotina é a parte mais fácil. Por isso, eu quero muito que você tenha paciência e que a gente possa se debruçar sobre isso agora com carinho. E eu vou te ensinar o que fazer antes de montar a sua rotina. Primeiro ponto, se você não tem clareza do porquê que você quer aquilo não faz muito sentido para você, é praticamente impossível manter consistência, manter constância na dificuldade, nas adversidades que vão aparecer, porque uma coisa é você estar super motivado para fazer algo, mas depois de um tempo a motivação vai embora. E o que vai te manter perseverante? O sentido que aquilo faz para você, saber onde aquilo vai te levar. Por isso que você consegue acordar cedo, tomar um banho gelado, ir para a academia todo dia, porque você sabe o que você quer com aquilo. Se você não tem clareza, por que não faltar o treino? Por que não dormir um pouco mais, né? Então, vamos lá, vamos entrar nesse ponto sobre a clareza do porquê que você decidiu fazer aquilo. Porque esse é um ponto importante. Provavelmente as coisas que você quer fazer que você não faz, elas não são tão prazerosas. Muitas vezes, apesar de algumas pessoas comentarem, cara, eu não gosto da minha rotina, eu tenho um incômodo, mas você já está numa zona de conforto. Apesar de você não gostar, ela é conhecida para você. Isso é engraçado, mas vocês sabiam que o ser humano, mesmo perante uma rotina, uma vida que ele não gosta, muitas vezes ele não se movimenta porque ele tem medo do desconhecido? E tem até um filme muito interessante que é o filme do Coach Carter, que mostra isso de maneira muito evidente, né? É um discurso do Cruz, depois vocês podem olhar isso no YouTube, é muito legal, onde ele fala que muitas vezes nós temos medo de vencer porque nós vamos nos tornar aquilo que nós verdadeiramente temos potência para ser. E isso nos assusta, porque a gente não sabe como é. A gente não sabe onde que a gente vai estar, com quem que a gente vai andar, se a gente chegar nessa verdadeira potência. E tudo bem, a gente imaginando parece que é melhor, não parece? Parece que se eu seguir isso aqui vai ser melhor. Mas por ser desconhecido, gera um pouco de medo. Então, só quem tiver aí muita clareza de para onde quer ir, o porquê que quer fazer aquilo, é que vai conseguir vencer os medos, as adversidades e tudo mais, para seguir uma rotina por tempo suficiente até se tornar aquele algo que você deseja se tornar. Então vamos lá, sem mais delongas, eu vou te passar um exercício que é para você meditar. O que é meditar? É você pegar um momento de ócio. Aristóteles falava que a gente só trabalha para ter tempos de ócio. Ou seja, o ócio não é um tempo perdido, jogado fora, nessa visão aristotélica. É um momento onde eu não estou trabalhando, não estou fazendo nada de útil, aparentemente, nada para uma vida prática, onde eu vou pensar sobre as coisas. E o ser humano precisa disso. Perceba que nós não somos robôs. Então,
muitas pessoas vivem uma vida meio robótica, né? Sempre fazendo coisas, e fazendo, e fazendo, e fazendo, e fazendo. E quando vão descansar, ficam no celular, então, tipo assim, não desconectam. E o que faz com que um humano seja um ser humano, senão esse momento que ele para tudo, desliga as coisas, senta no pôr do sol, né? Para assistir o pôr do sol, ou num lugar que tem uma natureza, ou até na sua casa mesmo, faz ali um chimarrão, eu tomo mate, então isso funciona muito bem. Mas um momento que você faz um suco, sei lá, qualquer coisa que as crianças estão dormindo, você agora não precisa fazer mais nada. E aí você senta e pensa sobre as coisas, sobre a própria vida. Isso aqui é um exercício, gente, que precisa ser feito. Todo ser humano precisa disso. Então isso também vai fazer parte do nosso exercício para montar a rotina, mas eu queria te convidar a ter esse hábito. Então, para quem deseja se aprofundar nesse tema, né, que eu sei que algumas pessoas gostam, tem esse livro aqui, ó, Ócio e Contemplação, do Joseph Pieper, que ensina sobre tudo isso que eu estou falando e como ter um bom tempo de ócio e contemplação. Fiquem à vontade para ler. Sejam muito bem convidados, que é um livro excelente, curto e excelente, tá? Mas, retomando, eu gostaria que vocês tirassem um tempo para isso. No mínimo 1 hora, para meditar sobre os pontos que eu vou falar agora. Então você pode me falar assim, Gabriel, tem a rotina muito corrida. Tudo bem, não tenha pressa para fazer isso. Tire um tempo no final de semana, no domingo, seja quando for, mas não entre na parte de montar a rotina sem antes ter feito esse exercício. Senão a rotina não vai ter força. Então agora nós vamos montar a base, o alicerce, onde nós vamos depois montar o nosso castelo, que será a rotina. E lembrando da nossa aula de ontem, o que é primordial, então, para eu poder saber a rota que eu quero, que eu preciso tracejar? Saber onde eu estou e para onde eu vou. Então eu vou trazer aqui uma lista de perguntas que eu vou deixar aqui nos comentários também, para você só copiar e colar, para você já ter um itinerário, o que você pode se perguntar e o que você tem que responder, beleza? Então vamos lá, só vou ler aqui o itinerário, mas você pode pegar ele aqui nos comentários, que é: como estou me sentindo fisicamente? Como estou me sentindo mentalmente? Espiritualmente? Quais coisas eu gosto de fazer? Quais são as minhas responsabilidades que hoje eu não posso abrir mão? Trabalho, família, etc, né? Quais são as minhas habilidades? Ou seja, o que eu sou bom, naturalmente bom? Então, tem gente que é melhor falando, tem gente que é melhor pensando, entendeu? Coisas que você é naturalmente bom, habilidades que você tem hoje. Quais são os meus defeitos, né? Você pensar quais são os seus defeitos, então pontos que você gostaria de melhorar. Então, um exemplo meu, sou muito desorganizado. Então, eu busco ferramentas de organização para me ajudar com isso, senão eu estou ferrado. Quais são os meus sonhos desde a infância, coisas que às vezes eu abandonei, que podem fazer sentido agora? Um exemplo aqui, tá? Tem pessoas que pensam assim, sonho de infância, que bobagem. Gente, pelo amor de Deus. Quando eu era criança, fizeram aqui, sabe, antes da primeira série. Então, sei lá quantos anos eu tinha, 3, 4 anos. Fizeram aquelas fitas, sabe? Quando você vai filmando os alunos e tal, tipo, de formatura e tal, aí perguntaram assim, qual que é o seu sonho, trabalhar? E todas as crianças praticamente falaram que gostariam de trabalhar. Só um exemplo, tá? Tô dando só um exemplo aqui. Trabalhar na profissão do pai. Então tinha um monte de advogado, médico. Aí teve um ou outro que era que nem eu, meio viajado, que falou astronauta, bailarina. Só que eu lembro que chegou na minha vez, eu falei assim, eu gostaria de ser palhaço de circo. E aí todo mundo caiu na gargalhada, né? Eu falei, e deu certo. Acho que naquele momento, pelo menos, eu fui um bom palhaço. Que as pessoas deram risada e tal, tipo, nossa, que coisa diferente. Até na fita, foi o único que falou, palhaço de circo, o que é isso? E eu fui entender muitos anos depois, muitos anos, que eu já tinha uma vocação de querer trazer felicidade para as pessoas. Claro, depois me tornando filósofo e buscando, né, atender como terapeuta, eu entendi o que é felicidade. Felicidade é ensinar para o homem as suas verdadeiras capacidades, ele viver de acordo com a sua própria natureza, que querendo ou não é o que eu estou te ensinando aqui. Eu te faço mais feliz se eu te ensino a administrar bem o teu tempo, e não uma felicidade mundana, como contar uma piada besta, olhar um seriado idiota, não. Uma felicidade verdadeira, de alguém que conquista coisas boas, bens árduos, que façam sentido. Então, naquela idade, no repertório que eu tinha, eu queria ser um palhaço de circo. Pensar sobre isso me ajudou a entender a minha vocação hoje.
Então não levem essas perguntas que eu estou falando para vocês de qualquer jeito. A gente está falando sobre a vida de vocês. Ou melhor, né? Estou falando só com você. A gente está falando sobre a sua vida. Então pense, estou falando sério, se debruce sobre isso com carinho, porque isso aqui vai fazer diferença na hora de montar a rotina. Beleza? Então qual seria uma meta já? Aqui nós vamos depois pensar mais de projetar. Mas quais metas eu poderia dar para o meu físico, mental e espiritual? Isso já é uma dica que eu vou dar daqui a pouco. Quais são as oportunidades que eu tenho? Então, cara, eu tenho dinheiro para poder fazer um curso, pagar uma personal, no caso, melhorar meu físico. Eu tenho grana para pagar um personal, uma boa academia e um nutricionista? Tenho. Faça. Não tenho. Se é uma meta para você, faça. Não tenho grana. Cara, então o que dá para fazer? Dá para comer peito de frango e treinar sozinho, ver uns vídeos no YouTube. Então faça isso. Ah, mas é mais fácil para um, mais difícil para outros. Com certeza, isso aí, espero que você tenha percebido isso durante a sua jornada, que realmente para alguns é mais fácil, para outros é mais difícil. Só que isso não importa. Tem muita gente que tem a facilidade e não realiza nada. Então, qual que é o negócio aqui? O que você tem é o que importa. Porque você ficar pensando qual que é a possibilidade do outro é perda de tempo e vai te levar ao quê? A inveja e a ingratidão pelo que você tem. Então, pense com carinho no que você tem, a ferramenta que você tem é o que importa para você. Não importa a ferramenta do outro, porque não é sua. Então, o que eu tenho para trabalhar? Beleza? E quais são as minhas limitações? Existem limitações que eu posso transformar em oportunidades. Então, a partir daqui, são só algumas perguntas que eu gostaria que você puxasse mais ideias, mais perguntas que você possa responder. Escreve a tua história, onde você tá. Então, tudo que você viveu, até as coisas que você reclama muito. Então, poxa, isso aconteceu, meus traumas, né? Entra nessa. Tudo isso te levou a ser quem você é hoje. Inclusive os pontos de dor, por bem ou por mal, te levaram a ser quem tu és. E isso é muito bom, de certa forma. Você que está me ouvindo agora, tu é essa pessoa por causa de tudo que você viveu. Poxa, Gabriel, mas eu quero ser mais. Perfeito. Em primeiro lugar, coloca os pés no chão. Quem tu és? Primeiro, então vamos lá. Poxa, Gabriel, eu sou muito chato, eu queria ser uma pessoa mais legal. Perfeito, cara. Primeira coisa é você calçar os chinelos do chato. Só quando tu tem noção da tua debilidade, da tua ignorância, você pode melhorar. Isso se chama virtude da humildade. Se você não tem humildade para reconhecer os teus defeitos, o que você não tem, você não vai conseguir projetar isso para onde você quer. Então, um exemplo. Eu não tenho como ficar forte se eu não reconhecer que eu estou fraco. Se eu acho que eu estou forte, eu não vou me movimentar. Então, eu sei que eu estou magro. Eu preciso ficar mais forte. Porque para mim faz sentido, eu quero viver muitos anos, pegar meus netos no colo, então eu preciso estar com uma musculatura bacana. Então tem sentido para mim me tornar forte. Eu sei que eu estou magro. Então eu tenho a faca e o queijo na mão para poder medir o que eu preciso para ficar forte. Até aqui, beleza, pessoal? Então eu medi onde eu estou. Depois disso aqui alicerçado, eu sei onde eu estou, quem eu sou, mesmo que eu não goste de muitas coisas, mas eu sei as minhas debilidades, as oportunidades, o tarará, tudo isso aí tá medido. Agora é hora de projetar. O que eu quero? Para onde que eu quero levar essa minha vida? Esse carro, né, que agora eu tomei o volante novamente. E aqui eu queria deixar 3 dicas para quem tá totalmente perdido. Cara, nem faço ideia. Tem gente que já sabe, né? Já vai começar a traçar meta e tal. Eu sempre tive clareza. Desde a época que eu não fazia nada direito, que eu queria casar, eu queria constituir família, eu queria trabalhar em algo que eu fosse útil para as pessoas, eu queria ganhar dinheiro, né? Então eu tinha essa meta de ganhar dinheiro, sempre tive essa meta de poder ter um bom faturamento. Hoje, graças ao meu bom Deus, eu bati essas 3 metas, apesar de ter que melhorar nos 3 pontos, né? Então hoje eu tenho uma família que eu preciso cada vez melhorar para ser melhor para ela. Eu tenho um trabalho que eu sou útil para os outros e também preciso melhorar isso, então eu leio, estudo, faço curso, mentoria, trabalho pra caramba para ser melhor nisso e o faturamento também melhorar para ter mais ferramenta. Enfim, só para você entender disso que eu estou falando agora. Então, traçar essas metas é algo necessário para eu poder traçar uma rotina, um meio caminho para chegar lá, beleza? E qual que é a minha dica? Lembrem-se que o ser humano ele tem 3 corpos, físico, mental e espiritual. Então imagina uma cadeira, um banco no caso, né? Ele tem 3 pernas, esses bancos mais antigos eles tinham 3 pernas. É o suficiente para manter uma certa estabilidade. Se eu coloco 2 pernas, ele não tem estabilidade, ele vai cair para um lado ou para o outro.
Se eu adiciono uma terceira perna, ele já consegue se estabilizar no mundo concreto. A mesma coisa o homem. Ele tem esses 3 corpos. E se eles não estão os 3 fortalecidos, o homem fica meio capenga. Então, eu já te dou essa dica para você que está meio perdido. Imagine uma meta para cada corpo. Uma meta para o físico, uma meta para o mental e uma meta para o espiritual. Se você estiver saudável nesses 3 corpos e eles estiverem alinhados num eixo, você se torna forte. Então não adianta você estar com o espiritual e o mental desenvolvidos e um físico todo debilitado. E vice-versa. Todos os exemplos que vocês puderem imaginar, quanto mais completo é esses 3 corpos fortalecidos, mais o homem se torna forte como um todo, de maneira integral, tá? Então, independente das suas metas pessoais, tente acrescentar uma meta para cada um desses 3 corpos, beleza? Então, beleza. Finalizada a nossa aula, eu quero que você termine essa aula. Se você tiver tempo, já se debruce sobre essas perguntas. Se você não tem tempo, tire um tempo, um horário já na sua agenda. Você talvez não tenha agenda ainda, e você vai ter a partir da nossa próxima aula. Eu vou te ensinar como montar uma rotina na prática, item por item. Mas antes disso, eu gostaria muito que você meditasse. Não entre na próxima aula sem tirar esse tempo para meditar sobre tudo isso que nós conversamos nessa segunda aula. E agora, finalmente, tendo meditado tudo pronto, você está apto para construir uma rotina, uma rota que vai te levar para um lugar, né, que faça sentido para você de maneira forte e que você possa ter consistência. Então, te espero na terceira aula.